que estão aqui conosco, os nossos irmãos e amigos que estão nos escutando e nos vendo através das redes sociais. Nós estamos em uma semana em que a humanidade, de maneira cruel, sem nenhum entendimento, está fazendo uma comemoração e a maior farsa de adoração que o mundo já viu. Vemos pessoas se preparando em várias cidades, não só do nosso país, como do mundo, para encenarem um ato tão sublime, um ato com tanta misericórdia que o nosso Salvador teve para com os homens. Aqui no nosso estado, tem uma encenação que é chamada o maior teatro ao ar livre do mundo. E é o que a humanidade está fazendo. Fazendo de uma tão grande misericórdia, passado por um tão grande sofrimento, fazendo disso um mero espetáculo para os homens se divertirem ou ganharem dinheiro. Nesse texto em que nós acabamos de ler, registrado para a nossa orientação, é justamente nesse texto que nós precisamos saber o mal que isso traz à humanidade. Adorar a Deus sem entendimento. Adorar a Deus falsamente. Adorar a Deus fixamente. Nós iniciaremos, irmãos, observando o relato do verso 27, e para que nós possamos entender, nós precisamos criar na nossa mente aquele quadro do nosso Salvador, já julgado, entregue pelo governador aos soldados, e o verso 27 diz que os soldados juntaram toda a corte, uma multidão de pessoas, com um único objetivo: maltratar aquele que veio trazer a salvação, única salvação para o mundo. Quando a gente vai para a história e observando quem eram esses soldados romanos, os irmãos que têm qualquer leitura ou vê qualquer documentário a este respeito, vai entender que tipo de gente eram aquelas pessoas. Os mais cruéis, os mais abomináveis, as pessoas que tinham prazer em fazer os outros sofrerem. E foi na mão dessas pessoas que o nosso Salvador foi entregue. E que objetivo? O objetivo de humilhá-lo. No verso 28, nós observamos o primeiro ato de humilhação, de escárnio, de zombaria, que aquelas pessoas começaram a praticar com o nosso Salvador. Despindo-lhes as vestes. Se a gente não criar na nossa mente o que isso significa, esse quadro de um homem santo que vivia em uma comunidade em que se respeitava o corpo humano, ele agora se vê diante desta multidão
nu, despido. Nós que vivemos na nossa sociedade atual, tão depravada, é uma das maiores vergonhas que a pessoa tem, é se for achado nu em algum lugar. Fizeram isso com o nosso Salvador. Tiraram-lhe as vestes, despiram-lhe para escarnecer dele. Mas isso ainda não é o pior. O verso 29 diz que a partir de agora eles passaram a prestar um culto falso ao Senhor, uma adoração falsa. E o que fizeram? Teceram uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. Além do escárnio, além da dor, da vergonha, aqui eles estavam praticando uma falsa adoração, porque todo rei tinha uma coroa. Esse caniço que dera a ele era representando um cetro que representava o poder de um rei. E eles se ajoelhavam diante dele, zombando e escarnecendo. Ah, meus irmãos, no verso 30, nós encontramos aqueles homens que adoravam fazer as pessoas sofrerem. O verso 30 diz: e além disso, eles cuspiram nele. Irmãos, essa cena de uma pessoa cuspir no rosto de outro é quando uma pessoa tem o maior desprezo, a maior repúdia por outra pessoa. Até a própria natureza humana, quando vê algo repugnante, quando vê algo nojento, o próprio corpo já reage, fazendo com que a pessoa cuspa. Fizeram isso com o nosso Salvador. O chamaram de repugnante, de nojento. E aí concretizaram a maldade. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com suas próprias vestes, e em seguida levaram para consumar o afastamento total do nosso Salvador. Eles não queriam. Eles disseram: fora com este. Eles fizeram essa falsa adoração que, infelizmente, ainda hoje, as pessoas continuam fazendo. E ninguém pode dizer que é de modo inocente. Porque nos dias de hoje, todos sabem o que é certo e o que é errado. Nós encontramos, meus irmãos, este relato, esse quadro tão terrível, tão cruel, que o nosso Salvador passou, as horas mais difíceis da sua vida. E nós não podemos analisar isso só de modo a dizer que os incrédulos estão fazendo isso de maneira errada. Nós precisamos, irmãos, nós que vivemos no meio desta sociedade atual, que cada dia se repudia mais de tudo que se chama Cristo, de tudo que se chama Deus, nós precisamos ter muito cuidado naquilo que fazemos. Como nós adoramos,
Para que nós viemos para a igreja? Irmãos, nós estamos estudando uma lição na escola dominical que ela detalha de uma maneira maravilhosa o que é que significa Jesus na cruz. Ele foi para a cruz para poder hoje nós estarmos aqui, adorando, separados deste povo tão cruel que ainda hoje escarnece do Senhor. E hoje nós estudamos que foi ali na cruz que o Senhor Jesus conseguiu um povo para si, para o adorar em espírito e em verdade, um povo zeloso e de boas obras. Assim deve ser. E é esse cuidado que nós precisamos ter para não estarmos aqui fazendo uma falsa adoração também. E a linha é muito estreita para que nós possamos fazer isso. Toda vez que qualquer tipo de adoração que você queira fazer a Deus não esteja de mente e coração ligado ao trono da graça, não está sendo aceita por Deus. Meus irmãos, o inimigo trabalha tanto a isso. Eu vejo como foi cantado aqui, os irmãos jovens. Ah, irmãos, como Satanás trabalha com vocês. E eu dou 2 conselhos aqui para que vocês tenham cuidado. O primeiro é: vocês estão numa área altamente sensível para o inimigo. Se tem uma coisa que o inimigo tem horror, é de uma pessoa prestar uma verdadeira adoração a Deus. Eu já vi aqui grupos serem formados e grupos serem desfeitos. E eu dou um conselho: não deixe, meus irmãos, Satanás tirar esse dom tão maravilhoso que vocês têm de adorar a Deus. Ele vai influenciar de várias maneiras. Ele vai criar tumulto, ele vai criar contendas. Mas se prostrem diante do Deus Altíssimo, porque Ele morreu para que nós possamos prestar esse culto a Ele. E que jamais nenhum de nós possamos subir a este púlpito sem saber, sem discernir o que Jesus fez por nós e para quem nós estamos prestando esse culto. Eu disse hoje na escola dominical: irmãos, quando eu venho para a igreja, eu venho com a certeza da fidelidade da palavra de Deus, que diz que Jesus está aqui. Lá em Apocalipse ele diz: eu estou no meio dos candeeiros, no meio da igreja, estou andando no meio delas, e ele está aqui do meu lado, dizendo: tu estás falando, mas eu conheço o teu coração. Ele está aí no lado de vocês, dizendo: vocês estão ouvindo, mas eu estou conhecendo o vosso coração. Vocês cantaram para mim, vocês louvaram, mas eu estou conhecendo o vosso coração. E o salmista diz que o Senhor não só sabe, Ele nos sonda. Ele sonda os corações para saber o que é sincero e o que não é. O outro conselho, meus irmãos: todos os que aqui prestam culto a Deus, cuidado com a motivação da qual vocês se decidem a adorar a Deus. Vem para frente para glorificar a Deus. Se a motivação não for de louvor por agradecimento a tudo isso que o nosso Senhor passou por misericórdia, para nos levar para o céu,
Não permitam que Satanás coloque outra motivação em nós, tanto para quem está aqui pregando, como para quem vai louvar, ou para quem está ouvindo e participando dos cantos. Se tiver outra motivação, está no caminho errado. Estamos nos associando com aqueles cruéis que escarneciam do Senhor. E Ele conhece as nossas obras, o nosso coração, a nossa mente. Porque se eu tivesse alguma dúvida de que o Senhor não estava aqui para ouvir, para receber nosso culto, nossa adoração, era muito melhor estar gozando os prazeres do mundo. Porque não ia haver sentido estar aqui na igreja sem ter na consciência e no coração a plena certeza que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está aqui conosco, nos orientando, nos ouvindo e atendendo a nossas súplicas. Adorar a Deus, irmãos, de maneira hipócrita é um erro tremendo. Olha, irmãos, até no nosso linguajar, no nosso dia a dia, adorar a Deus sem fé, sem consciência, é algo terrível. Vocês querem ver uma coisa que eu fico imaginando como o inimigo trabalha na mente nossa para que a gente se desvie da verdadeira adoração. Hoje em dia, as pessoas têm a língua solta, fizeram disso zargão, fizeram isso quase que uma piada. Por qualquer coisa as pessoas dizem: o sangue de Cristo tem poder. Sem saber, sem discernir, até por tom de brincadeira, a dor que o nosso Salvador estava sofrendo, a atrocidade para derramar aquele sangue, para que hoje nós pudéssemos ser salvos, única e exclusivamente por misericórdia. Sabe por que ele fez isso, irmãos? Porque lá na antiguidade, na eternidade, ele viu a humanidade perdida, sem única condição de se salvar. Na eternidade, ele viu o que nós estamos vendo hoje. A humanidade, cada dia se escarnecendo mais de Cristo e se afastando mais dele, até chegar ao ponto que ele disse que chegaria. Na sua volta, a terra vai estar sem fé, sem comunhão, sem querer Deus. Meus irmãos, as pessoas têm a maior facilidade de, até por brincadeira, dizer Deus proverá quando quer alguma coisa, sem o mínimo conhecimento da angústia daquele pai que estava prestes a matar seu filho, que foi o primeiro a pronunciar essa frase. Deus proverá, irmãos, só deve ser dito para um coração que tem fé, para um coração que está contrito, para um coração que está discernindo a vontade de Deus e que conhece a sua palavra. Para que nós assim não prestemos a Deus um culto hipócrita, falso, que não vai ter nenhum louvor da parte de Deus. O salmista, no Salmo 1, verso 1 e 2, ele aconselha: irmãos, não se assente com os ímpios, não se assemelhe com eles, não sente na roda dos escarnecedores. É um conselho prudente para que o crente não venha a praticar um falso culto diante de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo,
conhecedor de toda esse mal que a humanidade tem, ele faz uma oração pela igreja. Eu queria compartilhar com os irmãos e que os irmãos acompanhassem aí no livro de Efésios, no capítulo 1. Nós vamos observar os versos 17 ao 19. No Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia para que a gente acompanhe esse ensinamento, acompanhe essa orientação, mude a nossa mente para que a gente possa sempre prestar um culto a Deus sincero e com objetivo. No versículo 17, o apóstolo Paulo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele, iluminando vossos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que é que ele está orientando-nos, irmãos, nesse momento? Ele está fazendo uma oração para que cada um de nós busque o conhecimento e a sabedoria do alto, para assim nós podermos, com toda a fé, com tudo que nós temos de força no nosso coração, de toda a nossa alma, podermos estar diante do nosso Deus, prestando um verdadeiro culto a Ele. E Ele diz, meus irmãos, para que o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda esse espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento. Sem conhecer a Deus, não podemos, ninguém presta um culto real. E é o que nós precisamos a cada dia mais, meus irmãos, buscar conhecimento, buscar a palavra, ler, para se afastar das ciladas do inimigo. O verso 18 ele diz, que ele ilumine vossos olhos. Oh, irmãos, meus irmãos, o que Deus está pedindo aqui é que a gente tire os olhos da terra e coloque nas coisas que vêm do alto. Se desse tempo nós aqui explanarmos tudo que nós estudamos hoje na escola dominical, que edificação maravilhosa daquele estudo. Ele está querendo nos desarraigar deste mundo, nós estamos muito arraigados, Ele está querendo fazer com que a gente olhe para as coisas que tem no céu, para as coisas que vêm dEle, porque Ele já fez a sua parte, Ele já sofreu o que sofreu por nós, e não aceita esses cultos que estão sendo feitos por aí, e não aceita alguém vir aqui na casa dele prestar um culto desleixado, sem conhecimento, sem sabedoria vinda do alto. Isso é muito sério, meus irmãos. Eu confesso aos irmãos que estava fazendo muito daqui, é baseado no que eu aprendi na escola dominical. E cada texto que eu me aprofundava vendo isso, era uma angústia de saber que quantas vezes nós praticamos atos, até de zombaria, na casa de Deus. E eu trouxe esse estudo porque aprendi muito com ele, para que nós possamos aqui juntos entendermos e termos o nosso olhar, nosso coração, nossos caminhos trilhando
nos ensinamentos, na sabedoria e no conhecimento de Deus, porque esta é a oração do apóstolo para conosco. E ele continua: para que os vossos olhos estando iluminados, vossas mentes estando sábias, o verso 19, para que vocês entendam que vocês têm uma herança. Irmãos, a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Irmãos, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai nas regiões celestiais. Irmãos, e Ele disse que aonde Ele está, nós vamos estar também. Irmãos, nós somos herdeiros do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, dono do ouro e da prata, dono do céu, do universo e tudo que existe neles. Vale a pena você pensar no seu coração: o que é que eu preciso deixar para receber essa herança? Deixar de olhar para as coisas do mundo, deixar de amar as coisas do mundo, deixar de fazer a nossa própria vontade para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Porque, irmãos, nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, não podemos nos esquecer que todo aquele texto que nós lemos, de todo o sofrimento do Senhor Jesus, foi para nos tirar das garras de Satanás. Todo aquele sofrimento, todo aquele mal que fizeram a ele, não pode encobrir que ali foi pura misericórdia que ele teve de nós, da sua igreja, para que assim nós pudéssemos termos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Irmãos, nós não podemos deixar que a nossa mente se esqueça ou passe por cima dessa tão grande misericórdia que o Senhor teve conosco. Porque há duas maneiras de nós vermos Jesus lá na cruz. Há duas maneiras. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 23. Lucas, no capítulo 23. O verso Lucas 23, o verso 19 diz o seguinte: Lucas 23, versos 39. Lucas 23, 39. Ele diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esta é uma maneira de você ver Jesus: ensanguentado, todo inchado, as mãos furadas, morrendo numa cruz apenas como um homem. É uma maneira de você ver Jesus. E se você vê Jesus dessa maneira, você nunca vai mudar a sua vida. Mas há uma outra maneira de você ver Jesus. 40 e 41 do mesmo texto. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Outro modo de ver Jesus: mesmo ensanguentado, mesmo como homem, mesmo estando completamente desfigurado, aquele homem não viu Jesus como homem. Ele viu Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador. A diferença
está na visão, no modo como a gente vê as coisas. Quem vê Jesus como homem vai sempre desejar só as coisas da terra, saúde, dinheiro, essas coisas aqui da terra. Mas quem vê Jesus como um rei, como o Senhor dos senhores, vai receber as heranças dos céus. E o apóstolo Paulo muito bem diz em Efésios 1:3: bem-aventurado é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Isso é para a igreja. Isso é para quem vê Jesus como um rei. Isso é para quem presta um culto real, fiel e verdadeiro ao Senhor dos senhores. Meus irmãos, o Senhor Jesus morreu, passou por aquilo, como ele mesmo disse a Pedro: se ali ele desejasse, viria legiões de anjos para o defender. Mas ele suportou tudo aquilo para nos libertar do império de Satanás, como está lá em Filipenses 1:13, e nos transportar para o seu reino, para o reino do seu amor, por causa do grande amor com que nos amou. Ele fez isso, meus irmãos, para nos livrar da ira vindoura. Veja aí, Tessalonicenses 1 e 10. Livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1, verso 10. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz: e para nos aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Foi por isso que Jesus morreu, para que nós não passemos a eternidade sobre a ira de Deus, num lugar onde só há choro e ranger de dentes. E para nos dar vida em abundância, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados. Meu amigo que ouviu esse relato da palavra de Deus, se desperte para não continuar vivendo, prestando um culto a Deus, do qual Ele não se agrada. Não participe dessas comemorações que nada são, senão escárnio da pessoa que mais amou você na vida e por isso morreu por você. Procure conhecer, aceite o conselho do apóstolo Paulo que nós lemos aqui. Busque a sabedoria do alto, busque o conhecimento de Deus, para que você saiba que está escrito que em nenhum outro há Salvador, que debaixo do céu o Deus e Pai não deixou nenhum nome pelo qual alguém possa ser salvo. Se você criou na sua mente aquele quadro terrível de Jesus sofrendo, sendo entregue aos soldados cruéis, recebendo a coroa de espinho, recebendo as pancadas, recebendo as cusparadas e por fim recebendo os cravos e a cruz, se você criou, saiba que foi para lhe perdoar, foi por misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia, nós já estaríamos completamente fulminados. É a misericórdia de Deus que ainda nos permite escolher. E eu lhe digo, com toda a certeza que a palavra de Deus nos dá, se você buscar a Cristo, Ele está te dizendo: quem ouve a minha palavra e que naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Que o Senhor esclareça os nossos corações e nos edifique para podermos prestar um culto a Deus. E que o Espírito Santo de Deus coloque na mente dos nossos amigos o quanto eles precisam urgentemente, com toda força do seu coração,
entregar sua vida a Jesus para ser livre da ira vindoura. Que Ele nos abençoe. Senhor.